Boa tarde, eu sou aluna de Pedagogia da Uniaselv. Meu nome é Amanda Rafaela Borges Fogolari. O nome da minha tutora externa é a mestra Tânia Mara da Rocha. E eu vou estar apresentando agora a socialização do meu paper de estágio 2. Acadêmico, Amanda Rafaela Borges Fogolari. Disciplina Estágio Curricular Obrigatório 2, área de concentração Metodologias de Ensino, tema: Como lidar com o multiculturalismo na escola. Justificativa: a escolha do tema, Como lidar com o multiculturalismo na escola, foi feita devido à necessidade individual de convivência com o próximo. Sabendo das nossas diferenças, buscamos compreender o multiculturalismo para aprendermos a interagir e respeitar os diferentes grupos sociais de forma harmoniosa e influenciar como futuro educador. O grande desafio é conviver com o outro, com a sua diferença, seu modo de pensar e de agir, com seus costumes e tudo aquilo que nos difere um do outro. Pois o país, mesmo sendo marcado pela diversidade, pelas diferentes identidades, ainda é alvo do preconceito, do racismo e do desrespeito. Por isso é imprescindível a luta pela disseminação do preconceito. Os objetivos: abordar as diversidades culturais, bem como suas particularidades, através do processo de conhecer, descobrir, interagir, crescer e apropriar-se de novos repertórios de forma prazerosa e rica. Dar à criança a oportunidade de conhecer a si mesmo e ao outro. Trabalhar a interação para que as crianças possam reconhecer-se, bem como respeitar as diferenças um do outro. Promover a valorização cultural através da leitura e interpretação de textos literários refletindo sobre o tema. Fundamentação teórica. A escola é um sistema aberto que faz parte da superestrutura social formada por diversas instituições como igrejas, família, meios de comunicação. Fazem parte do ambiente escolar crianças pertencentes a classes sociais, costumes, aspectos físicos e culturais diferentes e que estão em processo de aprendizagem. A diversidade cultural brasileira se deu pelo processo de miscigenação entre brancos, índios e negros e foi marcada por uma série de crenças, hábitos, costumes e conceitos contraditórios, alimentando assim uma discussão permanente a respeito dos direitos e deveres dos seres humanos, principalmente no combate aos preconceitos remanescentes e oriundos dessa relação que perdurou por séculos, trazendo sérias consequências a uma imensa população de oprimidos, incluindo negros, índios, pobres, portadores de algum tipo de deficiência, relações e diferenças sexuais, doenças crônicas, dentre outras formas de relações consideradas, por boa parte da sociedade, algo fora da normalidade e, por esse motivo, não aceitáveis. Barbosa, 2014, página 3. A metodologia. O presente projeto fez uso da metodologia do tipo qualitativa, tendo na pesquisa bibliográfica autores renomados e sites confiáveis. As atividades propostas foram: na aula 1, trabalho com colagens sobre desmatamento e discussão sobre o que podemos fazer para ajudar o planeta e alguns fatos que marcaram a história do nosso Brasil. Aula 2, ditado, reconhecer os sinônimos e os antônimos. Aula 3, encontre o sucessor e o antecessor dos números e a decomposição de cada número. Aula 4. Roda de conversa sobre a importância do Sol e seus movimentos e atividades impressas. Aula 5. Assistimos ao filme que conta a história da nossa cidade, falamos sobre as culturas e as suas lendas. Na observação, a escola onde ocorreu o estágio foi a Escola de Ensino Fundamental José de Queixe, situada na cidade de Guaramirim e tem como diretora a senhora Solange Pisque. A escola possui 16 salas de aula, uma sala de professores, uma cozinha, 2 banheiros, sendo um masculino e um feminino, uma sala de diretoria, 56 funcionários contando com professores, auxiliares, estagiários, cozinheira, pessoal da limpeza, um zelador, um secretário e entre outros. A escola possui turmas de pré-1 até o 5º ano. A média de estudantes é de 745 alunos entre os períodos matutino e vespertino.
A escola ainda conta com uma quadra, um parque, nas salas equipamentos de multimídia como computadores e data show. O roteiro de entrevista. A professora regente foi a Renata Kemer Mendes. Perguntas que fiz durante a entrevista. Quais recursos são utilizados para lidar com as limitações? Falta de material pedagógico, espaço físico e número excessivo de alunos em sala de aula. Ela me respondeu: os recursos para os alunos especiais são limitados, mas o essencial nós temos. Passamos por dificuldades com os pais que não aceitam a doença do filho e a quantidade de alunos está no padrão. Perguntei também como ocorre o processo de inclusão dos alunos. E ela me respondeu: é um grande desafio, pois muitos ainda não são laudados, outros os pais não aceitam e ainda os laudados não tomam a medicação corretamente. Como ocorre a avaliação da turma? E ela me respondeu que é contínua, sistemática, trabalhosa e flexível. Vivência do estágio. Obtive grande êxito com o estágio curricular obrigatório 2 dos anos iniciais. Essa experiência contribuiu muito para a minha formação, pois pude vivenciar um pouco do que é ser um professor e viver algumas emoções que me fizeram enxergar se realmente isso que eu quero para a minha vida profissional. A turma escolhida foi o segundo ano 04 da professora Renata Kemer Mendes. A etapa denominada de observação fortaleceu a visão frente à realidade da escola, receptividade ao planejamento do professor e receptividade dos alunos. Eles gostaram bastante das atividades propostas. Pude perceber também que boa parte da turma tem algumas dificuldades em seguir regras. A turma também possui algumas dificuldades no aprendizado. Por ser uma turma do segundo ano, muitos ainda estão sendo alfabetizados. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Paulo Freire.